Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista do grupo de Teatro Lua Cultura, mas hoje vamos falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é Spawn. Já queria falar Spawn sobre algum tempo, mas na semana passada lançou no Catarse uma campanha desta revista aqui, ó, a Spawn número 10, que nunca foi lançada no Brasil. Vou deixar até o link na descrição. É uma campanha que lançou dia 2 de março de 2023 e vai até 30 de abril de 2023. Então, caso você esteja ainda nessa data, antes do dia 30 de abril, dá uma olhada. Caso for após o dia 30 de abril que você está olhando, dá uma olhada também, porque pode ser que ela já tenha na próxima campanha. Por quê? A intenção dessa nova editora, que é a editora Futuro, é lançar toda a primeira saga do Cérebros, que são 25 números. Vão ser feitas em 6 packs, né? Então vão ser 6 coletâneas com esses 25 números. A primeira vai ser 4 números e mais uma edição especial com a Spawn número 10, com esse mesmo tamanho aqui, para caso você que seja um colecionador de Spawn, que tem as edições da editora Abril ou da editora Pixel, que depois lançou também, tem essa aqui edição, né? E o que ocorre? Antes de falar um pouco de Spawn, porque eu acho ela tão importante para mim, vou falar um pouquinho sobre essa edição aqui. O Cérebros, ele foi lançado em 77. No começo era uma sátira do Conan, né? Uma sátira, na verdade, de espada e feitiçaria. Os 2 primeiros números era só ele, né? Trilhando uma aventura lá de guerreiro, né? Então, bem ao estilo Conan. Na terceira, que é essa aqui, aparece a Sofia, que é uma sátira da Sonja, né? Uma paródia da Sonja. Depois aparece Eurog, eu acho que esse é o nome, que é uma paródia do Elric de Menin Boné. Aí na quinta aparece o Bran Mark Muffin, que é uma sátira desse outro personagem criador do Conan, né? O Bran Mark Morn, que é o rei dos Pictos, inclusive que Pipoca e Nanquim lançou um livro com toda a obra do Bran Mark Morn e tal. Então a 5 é essa. A 6 aparece a Jaka, a primeira vez que aparece a Jaka, que é uma personagem muito importante para esse universo aqui do Cérebros. E o começo, né, as primeiras edições do Cérebros, o Dave Sim tentava emular o traço do Barry Windsor Smith, e o traço é um tanto grosseiro, né? Lá pelo número 15, 20, o traço já fica melhor, ele já fica com uma personalidade, ele já começa a definir o personagem. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar numa revista nacional do Cérebros foi nessa revista aqui, ó, do Gru, que também é uma paródia do Conan, né? Na Gru número 5, a primeira vez que aparece as páginas do Dicionário de Bárbaros e Barbaridades, que ele fala um pouquinho sobre alguns personagens bárbaros, né? E na número 10, então, no dicionário da número 10, é a primeira vez que aparece o Cérebros, né? Aqui, ó. E aqui está a Sofia, que é a paródia da Sonja. Então, nesses primeiros 4 números, tem esse traço um tanto grosseiro, né? Então, caso você não conheça, mas ele vai melhorando. Então, lá na edição 15 tem uma coisa bem interessante, que eu acho que é a edição 15, que acho que é a Mind Games, ou 16, ou 17, sei lá, por aí. Faz tempo que eu li isso. Eu li só em scans. Eu tenho todas as 300 edições do Cérebros em scans em espanhol. Aqui em português, quem escaneou e traduziu foi o pessoal da Gibiscuits. Então, muito obrigado, pessoal da Gibiscuits, que traduziu, né, e ainda está traduzindo os Cérebros, né? Mas eu tenho todas essas edições num scan espanhol, que é mais fácil de ler e tal. Não li tudo, porque tem umas coisas que são bem maçantes, mais lá pro arco 4, é muito texto e pouca imagem, depois ele dá uma viajada. Eu acho que é o 5º arco dos que eu li foi o que eu mais gostei, que é a história da Jaka, que é essa personagem que eu falei que ela continua.
bem no finalzinho desse arco do Espada de Feitiçaria, né, do Espadas de Cérebros, que ele começa a ficar com foco narrativo. Que ele começa a falar sobre política, sobre religião, sobre filosofia, sobre essa cultura e tal. Bem o que acontece nessa história aqui, que, né, aqui nessa imagem, por exemplo, aqui é o violador, né, personagem do Spawn, o violador que arranca corações. Então aqui são corações dos artistas, aqui o dinheiro dos artistas, aqui ela está como Deus da Justiça, mas também é uma grande corporação que contrata esses artistas e essa grande corporação ela é cheia do dinheiro, né? Então ela veste uma roupa de dólares e tal. Nessa próxima página aqui, olha que interessante. Tá o Super-Homem preso e falando Doomsday, ou Apocalipse, né? Então, esse nome já é importante, né? Apocalipse. Então está acontecendo um Apocalipse, mas também, para quem conhece a história do Super-Homem, né? Apocalipse foi o personagem que matou o Super-Homem. O Doomsday foi o personagem que matou o Super-Homem. Né? Então isso aqui é interessante, mas não vamos adiantar as coisas. Esse primeiro arco, ele não tem um foco ainda. Ele trabalha com esse pastiche da Espada de Feitiçaria, né? Dessa paródia e tal. Mas quando chega no segundo arco, que o David Finch já está mais maduro, ele começa a trabalhar com essa coisa de política, de religião. Tem os personagens históricos interessantes, que ele faz uma pincelada, né? E é até bacana porque esse personagem aqui é um porco da terra. E o porco da terra é esse bicho aqui, que ele não é parente dos porcos, mas sim um parente dos tamanduás. Né? Ele tem esse focinho comprido, que ele tem uma língua bem comprida, que ele come formigas como o tamanduá, né? E é bem interessante como metáfora, né? Um personagem que tem uma língua comprida, né? Só uma outra curiosidade, que isso aqui muita gente vai saber, né? Inclusive, eu vou deixar esse link do Spawn Brasil, que tem muitos artigos falando sobre tanto o McFarlane, o Neil Gaiman, o Alan Moore, e todas as polêmicas que deu com o David Sim também, e tal. Mas só para eu me focar aqui. Quando o McFarlane chamou o David Sim para escrever isso, ele falou assim, vou escrever o número 10. Quem vai escrever é o número 9? Aí a número 9 ia ser o Neil Gaiman e a número 8 ia ser o Alan Moore. Então, o David Sim ligou para o Alan Moore e falou assim, Alan Moore, você vai escrever a 8 do Spawn, vou escrever a 10, então me fala mais ou menos como vai ser o roteiro para eu entender, para eu fazer um gancho e tal. E aí o Alan Moore, que já conhecia o trabalho do David Sim, ele falou assim, olha, estou pensando em fazer uma coisa do inferno. Eu vou usar o 8º círculo. Então, eu vou usar o 8º círculo e você pode ficar com o 7º. Nem pergunte sobre a 7ª esfera. O lugar se chama Erebo, mas ninguém nunca viu lá dentro. Achamos que é um inferno especial para as mais terríveis criaturas. Então, por que eu falei que o Alan Moore já conhecia a obra do David Sim? Porque lá nessa número 17, 18, sei lá, tem uma hora que o Cérebros, ele dá uma escapada da realidade, ele vai para um plano metafísico e tudo mais. E até uma história interessante, eu não sei se é essa, mas chama Mind Game, né, Jogos da Mente, que se você desmontasse as páginas da revista, né, você conseguia montar uma ao lado da outra, daria o corpo desse bichinho aqui. E ele vai para uma região infernal chamada Erebo, que é o 7º círculo do inferno. E aí ele ligou para o Neil Gaiman e falou o seguinte, Neil Gaiman, sei que você vai escrever aí e tal, do que se trata. O Neil Gaiman falou mais ou menos do que ele ia fazer. E o David Sim falou assim, você pode incluir esse desenho aqui. Então ele mandou esse desenho por fax para o Neil Gaiman. Então esse desenho aqui foi o David Sim que fez, que mandou por fax para o Neil Gaiman e falou assim, vê se você consegue inserir esse desenho aqui e tudo mais, tipo como se fosse uma pré-cognição, tipo um déjà vu lá do personagem, porque ele, na próxima edição, ele vai parar nesse lugar, tá bom? Aí o Neil Gaiman falou, tá bom, né? E aí, essa página virou esta página icônica aqui, ó. Né? Tá, você vê deste lado aqui, ó, os personagens, as criaturas, e desse lado aqui, ó, os autores, ou seja, os criadores.
Então aqui estão os criadores, com o saco na cabeça e amarrados, os autores. No meio está o Spawn, e do outro lado, presos, estão o Hulk, o Shazam, o Batman, sei lá quem do Quarteto Fantástico aqui, Capitão América, Venom e etc. Marvel e DC presos aqui. E logo no começo a gente vê uma coisa interessante também, né? Que é essa dualidade aqui, ó. Eu sou Spawn, eu não sou Spawn. Aqui é o personagem, aqui é a criatura e aqui é o criador. Então aqui é o Spawn e aqui é o McFarlane, né? Ah, mas será que é isso mesmo? Aí você vai vendo a história, né? Quando ele entra no reino do cérebro fica tudo preto e branco. Inclusive essa história aqui vai ser toda em preto e branco. A capa vai ser diferente, que o Dave Sim vai remodelou a capa. A capa dessas 4 histórias aqui, ó, da espada do Cerberus, provavelmente vão ser essas aqui, que foi o Barry Windsor Smith que desenhou. E é isso. Então, tem muito mais curiosidade, só que se eu ficar falando sobre isso eu não falo porque que o Spawn é interessante e tudo mais, que é a intenção desse vídeo. O que ocorre? Eu conheci o Spawn logo quando saí dos Estados Unidos, né? E eu tinha um amigo na faculdade que gostava muito de quadrinhos, a gente conversava, né? A gente gostava muito do Dave McKean, do Neil Gaiman e tal. E ele falou assim, puta, tem o McFarlane, né? A gente gostava do desenho dele do Homem-Aranha e tal. Porque eu acho a narrativa gráfica do McFarlane muito legal. E acho que nem vai dar tempo de falar sobre isso aqui, mas vamos lá. E o que acontece? Em 94, acho que foi 94, teve uma exposição de quadrinhos na Escola Pan-Americana de Artes. E eu e esse meu amigo fomos. E nessa exposição tinha vários painéis e tal, e tinha um painel do McFarlane, mostrava o Spawn e tudo mais, né? E a gente ficou, ó, que legal. Em 96, quando foi lançado aqui, eu estava no hospital. Por quê? Foi lançado em março, em fevereiro de 96, eu sofri um acidente. Eu estava de bicicleta, um carro entrou na contramão, eu atravessei o para-brisa e tive traumatismo craniano, fiquei em coma. Então eu fiquei em coma um tempo, acordei no hospital, fiquei um tempo lá, fui para casa. Só que eu tinha que ficar um ano em observação, porque eu poderia ter convulsões, porque eu tive, né, traumatismo craniano. Então eu ia sempre fazer acompanhamento no neurologista e eu fiquei por um tempo tomando anticonvulsivo. E assim que eu comecei a parar tomando anticonvulsivo, eu tinha que ficar em observação, né? E então eu não podia sair de casa sozinho. E lá para junho, julho, que eu acho que eu já podia sair, sempre com acompanhamento, meu irmão falou assim comigo, vamos pro centro da cidade, vamos lá na Muito Prazer tomar um mate com leite? Para quem não é de São Paulo e não conhece, Muito Prazer era uma livraria, que acho que não existe mais, que ficava na Avenida São João, que era especializada em quadrinhos, só que na verdade era um sebo de quadrinhos e também vendia revistas importadas. Inclusive até vi uma Spawn lá, antes de ter no Brasil e tal. E eu comprei umas revistas lá, eu comprei comprei Gru, e comprei umas revistas importadas lá e tal. Mas o que eu mais comprava na Muito Prazer era revistas antigas, né, quadrinhos e tal. Então a gente foi pro centro da cidade, tomar o mate com leite. Meu irmão comeu também sanduíche de calabresa, que eu não comi porque eu sou vegetariano desde 94. Na verdade, desde o final de 93. Porque eu falo 94 que é mais fácil. Sempre falo isso, né, mas... então, meu irmão lá comeu calabresa com mate com leite, tomei mate com leite, e foi muito legal pra mim, né, porque foi andar de ônibus, conhecer, ver São Paulo de novo, ir num lugar que eu gostava tanto, que é tomar mate com leite, depois ir ver quadrinhos. E quando eu fui lá, eu encontrei isso aqui, a Spawn, né, que eu vi editor Abril, né, e eu falei assim, poxa, né, essa aqui é número 8, cadê a número 1? Eu vi essa aqui, né, nova revista mensal, editora Abril. Eu falei assim, Spawn, meu irmão falou, o que é Spawn? Eu falei, puta, é revista lá do cara, desse Homem-Aranha e tal. Aí eu vi que tinha essas 4. Se eu não me engano, era isso aqui. E aí eu fui falar com a dona da loja, né? Eu falei assim, pô, o que é isso aqui e tal? Spawn, saiu no Brasil. Ela falou assim, olha, aqui é um sebo, então não tem revista atual. Eu só recebo as revistas que são recolhidas. Então provavelmente, se tem aqui até número 4, eu vou receber a 5 logo. Ou a 5 está em banca, ou daqui a pouco eu recebo. Então, eu comprei essas 4 lá.
E logo na esquina tinha uma banca, né, de jornal. A gente foi lá e eu consegui a número 5. Ou seja, já tava, mal saí, já estava atualizado, né? E aí fiquei lendo no ônibus, que eu adorei e tudo mais. Então foi um dia muito bacana para mim, porque eu já conheci o Spawn, mas eu nunca tinha tido, né? Então, e aí eu fiquei um tempo no hospital, né? Por causa do coma e tal. E aí eu saio com meu irmão, a gente vai tomar um mate com leite, vai ver São Paulo, vai pegar ônibus, depois vai numa banca de quadrinhos e encontra isso aqui, né? Então eu fiquei bem feliz. E agora, espero que também quem colecionar o Spawn e sempre quis ter essa edição, fique feliz também. Porque vai ter essa coisa aqui, o link vai estar na descrição, como eu falei. Só para arrematar, essa edição aqui eu comprei acho que em 2004, 2003, 2004, que foi, eu estava conversando com uma pessoa no Orkut, eu estava procurando umas revistas do Gru importadas, eu queria tipo algumas que continuassem a saga que teve aqui no Brasil da Chacal. Qualquer dia eu mostro aqui no canal. E aí eu perguntei se ele tinha cérebros, porque tinha umas coisas que eu estava interessado. Eu tinha um número de cérebros que eu perdi essa edição. Acho que era o número 13 que eu tinha. E acho que eu comprei lá na Muito Prazer, essa cérebros, número 13. E aí o que acontece? Eu perguntei se ele tinha cérebro, ele falou, só tem uma desse cara aí. Aí eu até perguntei brincando, por acaso é Spawn número 10, né? Porque era, tipo, era tido como muito rara essa aqui, né? Ele falou assim, puta, é pior que é mesmo. Depois eu descobri que não era tão raro assim, porque saiu muito lá nos Estados Unidos, né? E esse cara, a irmã dele foi lá para os Estados Unidos e ele pediu para trazer umas revistas, ele acho que pegou umas 8 dessa aqui. Ele falou que ainda tinha 3 com ele. E ele me vendeu junto com a Gru e tal. E aí em 2006, eu morava em Santos, eu encontrei esta e esta aqui num sebo, vendendo por R$1 cada uma. Aí eu comprei de novo, aí essa repetida aqui eu dei pro meu irmão, que meu irmão tem toda a coleção do Spawn também, então ele tem essa aqui. Aí tinha a 9 da Angel, só tinha essas duas. Eu falei assim, que legal, né? Muito bom. E é isso. E eu já até falei mais do que eu deveria falar. E Spawn é muito legal, gostei até de falar mais sobre ele, mas é isso. Então, gente, se você curtiu, compartilha. Então, até a próxima, até mais quadrinhos. E um grande abraço e até mais.